E aí, galerinha do Mundo Edu, aqui é o Gui, do Mundo Matemática, e a aula de hoje vai ser sobre triângulo retângulo. Roda a vinheta. Bom, galerinha, não existe prova de Enem sem cair alguma coisa de trigonometria. Com certeza, o triângulo retângulo vai estar presente na tua prova. Em primeiro lugar, vamos para a definição de triângulo. Triângulo é uma figura geométrica plana, delimitado por uma linha poligonal fechada, dividido em três partes. Cada uma dessas partes a gente vai chamar de lado do triângulo. Mas qual é a particularidade do nosso triângulo retângulo? Meus queridos, sempre que um dos ângulos internos desse triângulo for igual ao ângulo de 90 graus, esse triângulo vai ser retângulo. Outra informação importante do nosso triângulo: qualquer que seja o triângulo, não interessa se ele é equilátero, se ele é escaleno, se ele é retângulo, enfim, qualquer que seja o triângulo, a soma dos seus ângulos internos sempre vai ser igual a 180 graus. Como a gente já tem um dos ângulos internos sendo o ângulo de 90 graus, a soma dos outros dois ângulos internos que sobraram do nosso triângulo obrigatoriamente resultam em 90 graus. Ângulos cuja soma resulta em 90 graus são chamados de ângulos complementares. Vamos dar nome aos lados do nosso triângulo retângulo. Lembrando que somente no triângulo retângulo a gente pode dar nomes a esses lados. Olhando para o meu triângulo retângulo aqui ao lado, vamos destacar três vértices: o vértice A, o vértice B e o vértice C. Esses lados adjacentes ao ângulo de 90 graus, quando eu me refiro a lados adjacentes, são os lados que estão ao lado do ângulo de 90 graus. Esses lados a gente vai chamar de catetos. O lado oposto ao nosso ângulo de 90 graus, que é aquele lado em frente ao ângulo de 90 graus, a gente vai chamar de hipotenusa. Então, em um triângulo retângulo, eu tenho catetos e hipotenusa. Gente, primeira relação importante que a gente tira do triângulo retângulo é a relação que trabalha com as medidas dos lados desse triângulo retângulo, que é o Teorema de Pitágoras. O que diz o Teorema de Pitágoras? Que a soma dos quadrados das medidas dos catetos vai ser igual ao quadrado da medida da hipotenusa. Relação importantíssima para resolver qualquer que seja o problema envolvendo o triângulo retângulo. Outras relações importantes para a gente resolver problemas envolvendo o triângulo retângulo são as nossas razões trigonométricas. A razão do seno, a razão do cosseno e a razão da tangente. Se a gente pegar um ângulo agudo do nosso triângulo como referencial, vamos pegar esse ângulo que está aqui no nosso vértice A e vamos chamar esse ângulo de ângulo alfa. Qual é a razão do seno desse ângulo alfa? Seno de alfa vai ser igual a cateto oposto dividido pela hipotenusa. Agora, qual é a razão do cosseno desse ângulo alfa? Cosseno de alfa vai ser igual a cateto adjacente sobre a hipotenusa. E a última razão é a razão da tangente desse ângulo alfa. A tangente de alfa vai ser igual a cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Com essas quatro relações que eu passei para vocês, o Teorema de Pitágoras e as três razões trigonométricas, podemos resolver qualquer questão envolvendo o triângulo retângulo. Mas para isso, precisamos conhecer uma tabela que a gente vai chamar de tabela dos arcos notáveis. Existem três arcos notáveis na trigonometria, que são os arcos de 30 graus, 45 graus e 60 graus. Vocês devem saber, obrigatoriamente, esses 9 valores da tabela na ponta da língua, que é o seno de 30, o seno de 45, o seno de 60 e assim por diante. Tem um esqueminha para montar essa tabela? Tem sim, que eu vou mostrar para vocês. Vamos montar a nossa tabela trigonométrica então, que vai ser dividida em 4 linhas e 4 colunas. Está aparecendo o alfa aqui na primeira casa da nossa tabela, na primeira linha e primeira coluna? Pois bem, abaixo do nosso alfa vai aparecer o seno de alfa, o cosseno de alfa e a tangente de alfa. Na nossa linha do alfa vão aparecer os três arcos notáveis, que são os arcos de 30 graus, 45 graus e 60 graus. Comece a escrever os números, então, da esquerda para a direita.
da seguinte forma: 1, 2, 3. Sacou? Embaixo, 3, 2, 1. Divide todos esses números por 2 e coloquem a raiz quadrada em todos os numeradores. Com esse esquema, tu já montou os valores do seno e cosseno dos arcos notáveis. Reparem que a raiz quadrada de 1 não tem necessidade de aparecer. Raiz quadrada de 1 é o próprio 1, então dá para te tirar a raiz do 1. Para a gente determinar o valor da tangente dos arcos notáveis, basta pegar os valores do seno e dividir pelo cosseno, onde chegamos que tangente de 30 graus, raiz de 3 sobre 3, tangente de 45 vai ser igual a 1 e a tangente de 60, raiz quadrada de 3. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. A raiz vai no 1, no 2, no 3 e no 2. Essa tabela tem que estar na ponta da língua de vocês, porque isso pode aparecer tanto numa questão de trigonometria como numa questão de geometria. Agora vem a pergunta, mas Gui, quando que eu aplico o teorema de Pitágoras e quando que eu aplico as razões trigonométricas? Sempre que o exercício te fornecer apenas a medida dos lados do triângulo retângulo e pedir para determinar um terceiro lado, vocês vão aplicar o teorema de Pitágoras. Se por algum acaso o exercício fornecer para vocês a medida de um dos lados do triângulo e a medida de um de seus ângulos internos, tu vai aplicar uma das 3 razões trigonométricas. Vamos resolver um exemplo aqui para identificar se a gente aplica o teorema de Pitágoras ou aplica alguma razão trigonométrica. Em uma aula prática de topografia, os alunos aprendiam a trabalhar com o teodolito, instrumento usado para medir ângulos. Com o auxílio desse instrumento, é possível medir a largura y de um rio. De um ponto A, o observador desloca-se 100 metros na direção do percurso do rio. E então, visualiza uma árvore no ponto C, localizada na margem oposta, sob um ângulo de 60 graus, conforme a figura abaixo. Nessas condições, conclui-se que a largura do rio em metros é. Observem a figura aqui ao lado. Reparem que eu tenho um triângulo retângulo, onde um de seus ângulos internos é o ângulo de 60 graus. A medida do cateto adjacente a esse ângulo de 60 graus é de 100 metros. E eu quero determinar a medida do cateto oposto a esse ângulo de 60 graus, que é a medida y do nosso triângulo. Agora eu te pergunto, tu quer saber a medida do cateto oposto e tem o cateto adjacente. Qual das 3 razões trigonométricas que relaciona o cateto oposto e o cateto adjacente não é a tangente? Então basta aplicar a tangente de 60 graus, que é cateto oposto pelo cateto adjacente, e descobrir aí a medida y. Dessa forma, tangente de 60 vai ser igual a y dividido por 100. Qual é o valor da tangente de 60 graus? Olhando na nossa tabela trigonométrica, não é raiz quadrada de 3? Então, a nossa equação fica raiz de 3 igual a y sobre 100. Esse 100 está dividindo, passa multiplicando, então concluímos que y vai ser igual a 100 vezes a raiz de 3. Nesse problema, eles poderiam perguntar para vocês a medida da hipotenusa desse triângulo retângulo, que é o comprimento ali do segmento BC do nosso triângulo. Se ele pedisse para te determinar a medida da hipotenusa, tendo o nosso cateto adjacente ao ângulo de 60 graus, tu iria te perguntar qual razão trigonométrica que trabalha com o cateto adjacente e a hipotenusa. Nesse caso seria o cosseno, né? Cosseno de 60 graus é cateto adjacente sobre a hipotenusa. Agora, no próximo exemplo, eu vou mostrar para vocês quando que tu aplica o teorema de Pitágoras. Na figura, o triângulo ABC é retângulo em A. Sabendo-se que AD é igual a 2, CD é igual a 8 e BD é igual a 5, a medida do lado BC é. Notem que nesse problema eu não tenho a medida dos ângulos internos do triângulo. Eu tenho apenas a medida dos lados e quero determinar a medida de um outro lado. Sempre que isso acontecer, a gente aplica o teorema de Pitágoras. Antes de determinarmos a medida x, que é o lado BC do nosso triângulo maior,
vamos determinar a medida do lado AB do triângulo menor. Eu vou chamar de y a medida do lado AB desse triângulo. Então, aplicando o teorema de Pitágoras, temos 5 ao quadrado igual a y ao quadrado mais 2 ao quadrado. 5 ao quadrado é 25. 2 ao quadrado é 4. Logo, teremos 25 igual a y ao quadrado mais 4. Esse 4 que está somando vai passar subtraindo. Y ao quadrado vai ser igual a 25 menos 4, que dá 21. Extraindo a raiz quadrada em ambos os membros da equação, a gente conclui que y é igual à raiz quadrada de 21. Agora, aplicando novamente o teorema de Pitágoras com as medidas do triângulo maior, reparem que a medida do segmento AC é dado por 2 mais 8, que vai ser igual a 10. Logo, o nosso teorema de Pitágoras vai ser x ao quadrado igual a 10 ao quadrado mais raiz quadrada de 21 ao quadrado. 10 ao quadrado dá 100. Raiz quadrada de 21 ao quadrado é o próprio 21. Logo, ficamos com 100 mais 21, que é 121. X ao quadrado igual a 121. Extraímos a raiz quadrada em ambos os membros da equação e concluímos que x é igual a 11, porque raiz quadrada de 121 vai ser igual a 11, gabarito América. Então, meus queridos, na aula de hoje falamos sobre o triângulo retângulo, sobre o teorema de Pitágoras e as 3 razões trigonométricas, destacando ali os arcos notáveis 30, 45 e 60 graus. É isso daí, sigam o plano de estudo de vocês e vamos juntos ao topo do Enem. Um grande beijo e até a próxima vez. Olhem para a camiseta. Ache o X. Ele está aqui. Resposta correta. Vamos refazer a pergunta. Determine o valor de x, sabendo que esse triângulo é retângulo e 3 e 4 são os catetos. Qual é a medida da hipotenusa? Aplicando o teorema de Pitágoras, x ao quadrado igual a 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado, tu vai chegar aqui x é igual a 5. Sim, 3, 4 e 5 é chamado de tripla pitagórica. E era isso.